Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Que legal! Mais uma aula falando um pouquinho mais sobre fração. Eu quero falar hoje sobre a operação de multiplicação, uma operação muito importante e mais fácil, que eu acho das quatro, essa é a mais fácil, porque eu posso usar a simplificação para resolver o meu problema. Enquanto na soma e na subtração você tem que tirar a MMC, você tem que dividir o de baixo pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima, na multiplicação não tem nada disso. Eu posso usar uma técnica que nós vamos trabalhar daqui a pouco, chama-se técnica do cancelamento, ou eu posso então somente multiplicar os numeradores com os numeradores e os denominadores com os denominadores. Então deixar claro que nessa operação, na multiplicação, nós não tiramos o MMC, tá? O MMC ele só é utilizado na soma e na subtração de uma fração, tá? Então vem aqui comigo, ó. Então quando eu tenho uma multiplicação onde tem uma operação dessa fração, basta multiplicar somente os números numeradores com numeradores e denominadores com denominador. Então eu fico assim, ó, 5 vezes 2 dá 10, dá 21. Tá? Então, como 10 e 21 não tem relacionamento nenhum, ou seja, na tabuada do 10 não tem o 21 e na tabuada do 21 também não tem o 10. Então, aí eu não tenho condição mais de fazer a simplificação dessa fração. Portanto, nesse caso, essa fração aqui se diz fração irredutível. Ela não se reduz mais. Tá bom? O que eu fiz aqui? Multipliquei o numerador com o numerador, 5 vezes 2 dá 10 e 3 vezes 7 dá 21. Então, eu tenho que saber na multiplicação, vou bater nessa tecla, que você tem que saber de cabeça a tabuada do 1, pelo menos até o 10. Tem que saber, gente. É uma grande valia quando você tem a oportunidade, então, de ter a tabuada na cabeça, tá? Você vai usar muito isso em prova e também na sua vida pessoal. Bem, o que vocês olham aqui, eu tenho um 4 aqui, ó. Um 4 ele não tem nada embaixo, professor. Não tem nada embaixo do 4. O que eu faço? Bem, você coloca o número 1 aqui, ó. Pode colocar? Pode. Só para ficar todo mundo igual, né? Ou seja, todo mundo tem numerador, agora todo mundo tem denominador. Eu não vou colocar um outro número que não seja 1 quando o 4 ou um número natural estiver sozinho. Então, se ele estiver sozinho, eu sou obrigado a colocar um aqui só para ficar todo mundo igualzinho, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 1, 8, tá aí, 8, 15. Então, tá aí, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1 dá 8, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15. 8 e 15. Bem, 8 e 15, primeiro que eles são, um é par e outro é ímpar, não tem relação nenhuma. Segundo que eu não tenho nenhum momento o 15 e o 8 se relacionam na fração. Portanto, também eu encontrei aqui a minha fração, a gente chama de fração irredutível. Essa é, sem sombra nenhuma de dúvida, essa é a mais fácil, né? Então eu não vou tirar MMC entre 7 e 3, não vou tirar MMC entre 5 e 3, não se tira, ok? Nós multiplicamos numeradores e denominadores e eu deixo o resultado em cima e o resultado embaixo. Mas, como eu falei agora há pouco, nós temos uma técnica, nós chamamos de técnica do cancelamento. Bem, qual que é essa técnica do cancelamento, professor? Por que nós usamos isso? Bem, usa-se porque aqui, se você observar, olha a quantidade de números que eu tenho no denominador e além de ter uma quantidade alta, eu tenho números grandes. Então eu teria que multiplicar 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 16 dá um resultado, multiplicado com 10, depois eu multiplico por 3, depois eu multiplico por 5, aí eu coloco o resultado aqui no numerador. E aqui também vale, 3 vezes 4 dá 12, vezes 5 dá 60, vezes 2 dá 120, dá 720, vezes 16. Eu vou ter que colocar o resultado no denominador. E aí, queridão, você vai ter que simplificar a fração. Lembre-se, eu estou batendo nessa tecla direto. Você tem que simplificar a fração quando for possível. Mas, olha aqui que a técnica do cancelamento diz. Que se os números forem múltiplos entre si na fração, ou seja, a simplificação de fração, eu posso cancelar o número. Olha lá. Perceba aqui comigo, ó. Se eu tenho 16 em cima e eu encontro um 16 aqui embaixo, eu posso cancelar ele. Eu só não poderia cancelar o 16 se o 16 estivesse aqui de cima. Então, se o 16 está aqui
e ele está aqui na ponta, eu não posso cancelar. Eu só posso cancelar quando o número de cima for múltiplo no número de baixo. Então é a mesma coisa que acontece na simplificação. Se o 16 está em cima e o outro 16 está lá no Paládio, é um shopping aqui perto de Curitiba, em Curitiba. Se eu tiver um número lá em São Paulo e um outro lá no Rio Grande do Sul embaixo, eu posso simplificar. Então, independente da posição que o número se encontra na fração, tá? Então, por isso que eu cortei o 16 com o 16. Bem, aqui eu também encontrei aqui, ó, tem o 8, eu cancelo esse 8 aqui. Eu tenho esse 2, cancelo também esse 2 aqui, Esse é a técnica de cancelamento. Eu tenho esse 3, cancela com esse 3 aqui, Eu tenho esse 5, cancelo também com esse 5. Bem, sobrou agora o 10, sobrou 10 e sobrou o 4. Aí eu pergunto para você, dá para simplificar o 10 e o 4? Dá. Por quem? É por 2, porque 10 está na tabuada do 2 e o 4 está na tabuada do 2. Então, eu vou lá colocar por 2 e vou lá colocar por 2. Aí 10 dividido por 2 vai dar 5 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Olha lá. Então, a técnica do cancelamento, ela vem para quê? Para que você não fique fazendo muitas multiplicações na parte de cima e também nem muita multiplicação na parte de baixo. Porque daqui a pouco você vai ter que simplificar e chegar nesse resultado. Por isso que eu gosto bastante da operação de multiplicação, porque eu posso usar a técnica do cancelamento. E eu poderia simplificar o 10 e o 4. 10 dividido por 2 vai dar 5 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Professor, mas aqui acabou? Sim, porque 5 e 2 não se relacionam. Não dá na tabuada do 5 o 2 e nem no 2 está o 5. Então aí eu tenho a fração irredutível, ou seja, simplifiquei o máximo que eu pude dessa fração para obter então o resultado da multiplicação dessas frações aí. Então, a técnica do cancelamento, ela vem então para ajudar, para diminuir, para não ficar fazendo muita multiplicação. Professor, então por que você não fez isso ali nos primeiros exemplos? Bem, porque o 2 e o 3 não têm relação nenhuma, o 5 e o 3, nem o 2 e o 7. Então, quando não há possibilidade de realizar essa técnica, basta me multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Bem, aqui mesma coisa. Eu não posso cortar esse 4 com esse 2 porque eles estão no mesmo lado. Eles estão no mesmo, na parte de cima da fração. Eles são numeradores. Eu só posso simplificar quando há um numerador, eu vou cancelar um denominador. Isso é possível. Agora, quando eles estiverem no mesmo lado, ou seja, ou eles estão só no numerador ou eles só no denominador, eu não posso cancelar. Por isso que eu não cancelei o 2 aqui com o 4. Eu multipliquei. 2 vezes 4, 8. Então, o que você entende com isso? Que se eu não consigo fazer a técnica do cancelamento aqui, é porque eu vou gerar o resultado, uma fração que a gente chama de fração irredutível, tá bom? Então, é isso, é basicamente isso. Multiplicação de fração é basicamente isso. É muito mais fácil. Essa técnica salvou muita gente aí, porque ela diminui muito o meu tempo na hora de uma resolução de uma questão, numa prova, por exemplo, no concurso, ou no vestibular, ou quando eu estiver fazendo o Enem, você pode fazer a técnica do cancelamento tranquilamente, porque vai diminuir muito o seu tempo. Você vai ganhar muito tempo, perdão. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição. Tá aí os comentários aí no chat, ou quem sabe nos comentários aí no canal, se você quiser comentar, fique à vontade. Estou à sua disposição para o que deve é. Tá bom? Grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.